Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Começando aqui mais um episódio, podcast Conexão Portuária. GPND, preparação é o caminho. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curte, compartilha, ative o sininho. E você que ainda não é inscrito no canal, você está perdendo, hein? Lembrando que um dos nossos parceiros, Opera Consultoria, está sorteando através do Conexão Portuária um treinamento. Olha eles aí, ó. Opera Consultoria Treinamentos, um treinamento de operador de granéis. Pessoal, e quem pode fazer parte desse sorteio? Vamos lá, ver se vocês lembram. Somente os inscritos no canal. Isso aí, galera. Portanto, você ainda que não é inscrito, vai lá, corre, se inscreve no nosso canal. Conteúdos valiosíssimos, né? Você que deseja se preparar para o mercado portuário, essa crescente, né? Que cresce exponencialmente a cada dia. E você que se encontra no mercado portuário também e que almeja dar o próximo passo, não perca nosso conteúdo lá. Os convidados trouxeram o seu melhor para fazer com que você tenha mais assertividade aí no seu plano de carreira. E não tão diferente hoje, né? No nosso 7º episódio, falando da excelência no ensino profissionalizante. Ninguém melhor do que essa fera que contribui muito para o GPND, Conexão Portuária, professor Vanderlei. É uma honra tê-lo aqui conosco nesse podcast. A honra é minha, meninos, rapaz, olha, palmas para vocês. Palmas pro professor. Olha, muito bacana. Olha, Daniel, Fábio, Éder, que honra estar aqui e trazer um pouquinho da experiência, da vida e da projeção do que um profissional pode buscar na área portuária. E principalmente, não só a questão de o que buscar, mas qual é a projeção, o que você pretende, o que você busca. Então, vamos aqui com certeza trazer muita informação boa aí pra galera que tá em casa acompanhando. Perfeito. E como diria Daniel Serrano? Papel e caneta. Busca. É isso aí. Que hoje Por tem... favor. Por favor, busca. Ó, e Papel e não caneta na mão. vale pontinho na média. É E isso aí. agradecer aqui também a Tríade, né? Tem esse espaço maravilhoso aqui, muito aconchegante, viu, professor Vanderlei? Top demais, parabéns. Você que deseja aí também usar o podcast como um canal de informação e comunicação, Por procura favor, a Tríade. venha. E também aqui os nossos parceiros, Ecológica Fumigação, né? Serviços de fumigação, limpeza de máquinas. Está aí um parceiro nosso também. Um grande abraço para o pessoal da Ecológica Fumigação. E também temos consultoria regulatória portuária, viu, professor? Olha que beleza, hein? É, o podcast Assunto está importante, ficando, hein? podcast tá ficando chique. Você que deseja fazer uma auditoria nos seus processos, ou seja, manter, né, a sua casa em ordem junto com os processos regulatórios, junto aos órgãos, né? Procure aí o pessoal da consultoria regulatória que eles vão poder te dar. Perfeito, manter a qualidade, hein, ó. Sim. Exatamente. Olha. Todo o suporte e processo. E é isso aí, né? Vamos pro que interessa, professor? Sim. Vamos seguir interessa, É isso aí. Portanto, Bastante você que ainda não informação. pegou papel e caneta, corre lá, pega. Busca porque, ó, ainda dá tempo. Vamos ter aí a honra aí de estar com o professor Vanderlei. Esse cara que é fora da curva, acompanha a gente, né? Esteve conosco aí no nosso... Foi no trabalho que a gente fez o workshop, né, professor? Foi isso mesmo. Esteve conosco no workshop e hoje está sentado aqui com a gente, vai compartilhar o melhor. Muita coisa boa, né? Então, eu falo pra vocês que a minha vivência, o meu acompanhamento como questão do ensino profissionalizante, técnico, né, ele já acontece há 25 anos, né? Olha Eu sou só. jovenzinho, tá, gente? Olha só, o professor Vanderlei tem a minha idade de vida. Ó, professor, nós temos um acordo aqui, nós não falamos a idade, tá? Ah, então ótimo. Amei esse Então, acordo, todo muito mundo bem. aqui tem menos de 35. Perfeito, tem É só isso que 34,5. É só isso que eu posso falar. E são 25 anos de experiência no ramo portuário, como educador, logístico, na própria administração de empresas. E esse mundo começou de uma forma muito inesperada, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu tinha 14 anos de idade e eu fui fazer um estágio num banco aí, né, de grande porte, num banco federal. E eu comecei a trabalhar e pensando, nossa, o que eu vou fazer na minha vida, né? Um garoto de 14 anos, ajudava para sustentar em casa. E aí nasce o desejo de lecionar. Eu tinha 17 anos, 18 anos. Ingressei na faculdade de administração de empresas, a habilitação com comércio exterior. Então, eu comecei a ter contato com esse mundo de informação dentro da área portuária. E eu comecei a trabalhar
fiz um estágio, um pequeno período na Café Cacique de café solúvel. Trabalhei lá um tempinho curto. E depois eu fui para a área financeira. Fiquei 25 anos na área bancária. Fui bancário. E nesse tempo eu também nutria a necessidade, a vontade de ser um educador. E aí começou esse processo de trabalhar em sala de aula com um curso técnico, então administração, logística, portos, e entendendo esse universo com os alunos que chegam ao nosso dia a dia na sala de aula. Foi uma história bem, assim, conturbada. Dentro do setor financeiro eu fui galgando cargos, depois cheguei num cargo de gestão, onde eu liderava equipes de trabalho, e também nesse interim fui aí lecionando aulas para um curso técnico aí, em logística e portos, principalmente. E o Maravilha. senhor fala, né, contando aí a sua trajetória, né, bem resumida, nós percebemos que todos os convidados, eles sempre trouxeram com esse viés de fazer o algo a mais, né? Uhum. E acredito que com você não foi diferente. Com toda certeza, Éder. Você falou assim, galguei alguns patamares dentro da área financeira, né? Você galgou fazendo somente o que você tinha que fazer ou você galgou porque você fazia mais do que lhe pediam? Com toda certeza tinha um quezinho a mais ali, um pontinho na multidão ali extra, era o Vanderlei que estava ali. Porque você dentro do mercado quer aparecer numa questão mais envolvente, num sentido de entender os processos, você tem que mergulhar. Isso aí. Tem que mergulhar de cabeça. Se você quer entender o processo, Anotem. você anote, é verdade. Tem que mergulhar de cabeça no processo, porque quando você entende a engrenagem, você ganha o jogo. Você ganha o jogo. Isso é, assim, fato. Eu entendi isso muito jovem. Porque eu queria entender, porque eu era muito curioso. Ser curioso me ajudou muito. A curiosidade me ajudou muito nesse processo. E quando eu perguntava muito, eu era um jovem muito curioso, e as pessoas falavam, nossa, mas por que você quer saber isso? Por que você não faz só o que você está ali determinado a fazer? Não, mas eu quero mais. Então eu era uma pessoa que era chata com o gestor. Eu falava, poxa, mas por que você me ensinou só isso aqui? Não dá para aprender aquilo? Mas por que funciona daquele jeito? Me explica. Então eu era muito sagaz e curioso. E isso me ajudou muito, muito. Para você ter uma ideia, vocês que acompanham, o processo de entrada no primeiro emprego aos 15 anos, ele abriu porta para o segundo, para o terceiro emprego seguinte. Porque percebia-se a inovação pelo simples fato, uma coisa boba, de saber organizar uma fila de atendimento, coisa que ninguém sabia como fazer. E era uma coisa só de entender, de ser mais humanizado. E isso vem para a sala de aula depois, ao ingressar dentro do mercado como professor, como educador, e percebo que o jovem também sentia essa necessidade, isso lá 20 anos atrás, que não tinha essa abertura de entender como poderia ser mais humanizado um processo. E aí, quando isso chega, eu percebo que o público técnico começa a ter essa dúvida de como ele pode ampliar o horizonte no mercado de trabalho. Então ficou essa lacuna, e eu comecei a perceber como educador que eu tinha que destrinchar um pouquinho mais isso. Essa facilidade de ter esse perfil mais analítico talvez foi o que te chamou a atenção. Justamente isso que você tinha como primazia sua, você notou que faltava nas demais pessoas. Com certeza. E foi onde fez esse caminho de ensino, né, sobre isso, né? Com toda certeza. Foi um diferencial. E aproveitando o gancho, né, nessa dinâmica hoje, né, dentro da sala de aula, né? Você, falando de quando tinha 14, 15 anos, já tinha uma percepção que o algo a mais, ele era benéfico. Era benéfico. Hoje ele é um padrão, é o óbvio que precisa ser dito. Boa, exatamente. Ele é o óbvio que precisa ser dito hoje, tanto numa instituição de ensino quanto no mundo corporativo, organizacional, né? E na dinâmica da aula, assim, foi uma pergunta que eu vim pensando. Como você identifica que o aluno ele vai se destacar no mercado de trabalho? Você fala, pô, esse cara aqui... Olha, nos pequenos gestos. As pequenas ações determinam muito a personalidade desse aluno. Um pequeno gesto, uma ação mínima, como por exemplo numa dinâmica em grupo, como num caso que ele não sabe muito bem como solucionar, mas ele tenta entender num cenário mais macro. Eu tenho um caso muito engraçado.
de um aluno que tinha uma dinâmica e ele tinha que mostrar um processo na armazenagem, falando do recebimento, da movimentação e da expedição. E aí, quando chegou na expedição, ele se embolou todo, ele não conseguiu demonstrar. Eu falei, mas meu filho, como é que você vai demonstrar isso? Ai, professor, mas eu sei e não sei. Mas como sei e não sei? Ou você sabe ou você não sabe. Ai, professor, eu não consigo demonstrar isso. Aí ficou aquele impasse, e aí ele respirou fundo, e foi uma simples movimentação eram garrafinhas de água, assim, que eles criaram para fazer a embalagem, e aí ele foi certeiro. E aí conseguiu concluir o processo com a nota fiscal correta, que era onde ele estava ali perdido. Então foi um simples ato de olhar para o colega, de, nossa, será que eu faço? Então esse será, o achismo, ele não entra no mercado corporativo. Ou você domina, ou você sabe, ou você não sabe. E o aluno que demonstra pelo menos a força de vontade de buscar, opa, o sinal de alerta que esse aluno ele tem um potencial competitivo e a capacitação é válido. Então, o que eu percebo muito como professor é quando o aluno ele talvez não saiba solucionar ali na hora, mas ele acende o leque dos porquês e ele não fica conformado em não saber o porquê. E aí um simples gesto desse da água mesmo, que ele soube movimentar as garrafinhas d'água e aí mostrou qual era a nota fiscal correta, porque eu misturei as notas, aí ele parou, refletiu e acertou o exercício. Então foi uma coisa boba, simples para alguns, mas que ficou cheio de simbolismo quando eu terminei a aula. Poxa, olha só, os pequenos gestos trazem uma fortaleza assim, assim exuberante para quem vai trabalhar na área portuária. E era muito engraçado também porque eu falei sobre a atenção. Eu mostrei um vídeo deles para eles, né, da sala com um portainer em operação, e eles falaram, nossa, professor, mas tem que ter muita concentração. Eu falei, sim. Nossa, mas ele não fica zonzo de olhar para aquela altura toda? Eu falei, ele é treinado, né, gente? Ele é treinado, tem o dia a dia, só não pode cair na rotina. E aí o aluno ficaram, nossa, puxa, professor. E quando eles vão em loco em visitas e percebem também, observam isso aí, o encanto é total. O Porto, ele tem essa magia, né? Tem. Sim. E poder demonstrar resiliência também, né? Porque parece mó simples na sala de aula, né? A gente comenta e fala assim, na sala de aula, mas quem já teve à frente na apresentação de um trabalho, de um grupo, tu na hora ali que tá apresentando aquilo, tu tem aquele poder de reação de, cara, ele conseguir parar com todo mundo te olhando, muito julgamento um outro fato engraçado, recentemente nós levamos alunos para Intermodal, para conhecerem, né, a dinâmica dessa feira gigantesca, né, 29ª edição, esse ano, aconteceu em abril, e foi muito interessante porque muitos não tinham contato com nada do gênero. E aí tinha um simulador lá, de container. Eu falei, olha, vamos ver quem que se aventura aqui, valendo 1 ponto na nota. Aí todo mundo, eu! Falei, agora vocês querem, né? E aí um aluno sentou lá, e aí ele olhou aquilo e falou, nossa, porque o simulador ele é bem realista. E eu falei pro rapaz, coloca bastante carga aí, que é pra ele sentir o peso mesmo. E aí vibra, aquela coisa toda. E o aluno, ele não conseguiu imediatamente fazer a operação, e ele falou, poxa, eu sei que eu preciso realmente aprender mais. Falei, você tá vendo que esse processo não é um processo único, é um processo cíclico, ele tem continuidade. É começo, meio e fim, começo, meio e fim, começo, meio e fim. O processo ele é cíclico, ele vai, termina, começa de novo. Então você imagina isso com cargas. Tantas e tantas cargas sendo operadas. Então você percebe que esse aluno, ele viu que ele era só a ponta do iceberg, gente. Termina para um e começa para outro, né? Exatamente. Dentro da gente falando principalmente dos cursos de formação em portos, né? Eu me formei em gestão portuária em 2006. Faz um tempo. E eu lembro que eu trabalhava em terminal de ensacado, né? E açúcar ensacado. E quando a maioria dos professores que ministravam o curso naquela época eram professores que vinham dos terminais de container. E a minha família, já meu pai trabalhou em agência de navegação, então já agenciava navios de granel líquido, né? Meus primos também, minha família trabalhava com isso. Primos que trabalhavam na estiva, tios doqueiros, né? E meu sogro também trabalhou na Codesp, se aposentou na Codesp, né?
E eu achava muito limitada aquela visão, porque o Porto ele é um mundo. O Porto ele tem, de todas as profissões que a gente imagina, tem no Porto, né? E como hoje, atualmente, Wanderley, vocês conseguem migrar e transitar, né, por todas essas áreas para mostrar, né, para os alunos o tamanho que é isso, né, a complexidade que tem um porto, né? Como é que vocês trabalham isso dentro do conteúdo que também, né? Quanto tempo que é um curso do técnico de um ano e meio. Portos? Um ano e meio é um tempo curto, mas ele consegue ver bastante coisa, né? Mas é um tempo curto. Como é que vocês transitam e permeiam por tudo isso? Olha, assim, é muito interessante, porque o aluno, ele tem uma visão de que só existe o Porto de Santos. Sim. E não, né? Sim. Nós vamos aí ter mais de 30 portos aí, né? Que tem operações constantes no nosso país e tem muito porto que até brincou, você quer ir para Santa Catarina? Você quer ir para o Rio Grande do Sul? Você quer ir para Salvador? Tem tanta coisa. Sim. E aí esse aluno, ele só enxerga um lado, porque ele só enxerga o que ele vê quando ele atravessa a balsa, né? Sim. Ele só enxerga, mas o professor tem aquele cargueiro todo carregado, o que tem ali dentro? Eu falei, mercadoria. Porque é nesse nível, ele chega realmente muitas vezes sem noção nenhuma. Sim. E aí esse aluno, ele é ingressante, a gente tem que mostrar que existe o administrativo e o operacional. Sim. Então você tem uma atitude pujante. E esse aluno, ele acaba percebendo que o ingresso, ele acontece, por exemplo, no trabalho com o gate, nos acessos portuários, ou um aluno que busca cursos livres, que é importante também ter esse complemento como conferente de carga. E o curso onde eu ministro aula hoje, ele tem essas certificações paralelas também, então como assistente administrativo portuário, conferente de carga, então ele acaba aprendendo um pouco desse universo, um pouquinho de cada coisa, Sim. uma visão holística, uma visão geral, e esse aluno, ele tenta compreender um pouco mais desse cenário. Então eles, por exemplo, ficam perplexos em entender que o Porto, ele tem, nas margens, ele tem aí a abrangência de 3 cidades, ainda tem Bertioga com a usina de Tatinga, e ele fica, nossa, mas é muito grande, professor. Para você ver como tem oportunidade. Nós estamos falando de uma dobra de quantidade de trabalho em 2020, até 2028, 2029, Sim. com o aeroporto chegando. Então esse aluno, ele precisa ser preparado para que ele compreenda e entenda que tem campo de trabalho. Só que a limitação que ele percebe é que ele não conhece exatamente nada, porque ele só enxerga um mínimo que passa ali na frente dele quando ele cruza a catraia, quando ele cruza o terminal de barcas, e ele fala, nossa, como entender tudo isso? Aí ele começa a estimular e perguntar pra gente, nossa, mas eu quero trabalhar no setor administrativo. Mas eu quero trabalhar com negociação internacional. Eu quero trabalhar com compras. Então, nós abordamos esses assuntos nas aulas. Quero trabalhar com controle de qualidade, uma controladoria. Então, eu tenho um aluno hoje que trabalha só com isso hoje, em terminais. E aí eles começam a descobrir e um vai falando pro outro. Olha, mas isso aqui eu trabalho nessa área, isso aqui é assim. Mas eu trabalho com... Um que comenta muito, um aluno, ele fala muito de controladoria, porque ele faz exatamente isso, ele trabalha numa sala com gestores, e ele fica ali só escutando, observando. Falei, isso, meu filho, anote pra você também. Anote ali, né? Porque o gestor tá falando. E aí fica aquele burburinho, porque ele leva isso pra sala de aula, Sim. Daniel. E aí fica muito divertido, porque o aluno começa a comentar. Tem uma disciplina lá que eu falo de planejamento de navios. E aí, quando começa a falar dos tipos de operações, aí, nossa, mas isso consegue chegar no Porto de Santos? Olha, não consegue, porque tem uma questão de calado, tem uma questão de estrutura. Então, o aluno, ele percebe que a engrenagem, ela é muito grandiosa, a máquina é muito grandiosa. Então, ele demora a perceber isso, ele demora nesse 1 ano e meio, eu falo que os primeiros 6 meses é de encantamento, e no próximos 6 meses ele fica... Nossa, agora eu estou ali pelo menos pronto para iniciar a jornada. E no último semestre ele fala, nossa, agora eu embarco de vez nesse navio. Até brinco, no navio, no vagão, no caminhão, onde você quer navegar. Qual modal? Escolha. O que eu achei interessante agora, importantíssimo do que o Wanderley falou, é justamente sobre você entender aonde as profissões de entrada
justamente para o Porto, porque às vezes as pessoas se encantam, todo mundo quer entrar como gerente, como diretor, como CEO, Sim. né? E quando você entende onde estão as possibilidades de acesso, né, que o Nini falou, pô, a gente tem através de auxiliares administrativos, assistentes administrativos, operadores de gate, vistoriadores, conferentes, eu mesmo comecei na parte de vigilância. Então, assim, existem profissões que elas te servem de estrutura como base para você acessar esse mercado de trabalho, né? E vamos um pouquinho lá, um pouquinho mais para baixo, como a gente falou com o Ederson, através do camp, né? Do camp. Através do camp. Que vai formando e através do camp, né, os jovens lá eles já começam a entender e até ter esse direcionamento. Putz, eu me identifico com isso, é por aqui. Sem dúvida, esse comentário rola bastante, gente, assim, de entender como eu posso iniciar, e até porque esse jovem muitas vezes quer levar um provento para dentro de casa. Eu falo que eu fui um jovem que comecei a trabalhar porque eu tinha que ajudar em casa, de família mais humilde, e precisava ajudar. E aí eu fiz um curso técnico quando eu tinha 14 para 15 anos, e eu tinha que ajudar em casa. Então, o despertar para o trabalho, ele começa. Agora, o que eu percebo, gente, é que esse despertar está acontecendo mais tardiamente. Hoje, minha faixa etária de público com alunos varia entre 25 a 30 anos. Antigamente era uma faixa de faculdade, já de ensino superior. Eu tinha de 18 a 20 anos. Esse público, ele elevou um pouco, porque aquele aluno que dispersou do universo escolar e ele percebe que a força de trabalho está exigindo uma qualificação. Você entende que... Uma vez eu vi uma reportagem na Galápagos, o vice-presidente da República, ele recebeu uma pergunta que era sobre o efeito da baixa produtividade, né, nesse mercado do agronegócio. E ao que ele atrelava essa baixa produtividade, ele falou que isso está intimamente ligado à educação. E aí você falando sobre essa lacuna, né? Esse distanciamento falando de multigeração, né? Nossa. Não é só geração Z, né? Mas nós olhamos muito o perfil, a formação, isso contribui muito para a preparação, né? Como você falou, tem as portas de entrada, como o Fábio bem colocou. Sim. De entrar, de ingressar no setor portuário. Olhando por esse viés, como você bem comentou, né? Desse aumento, né? Que não é positivo, né? Ele não é positivo. Nós estamos falando que dados, eu não sei se é correto, né? Você pode até atualizar, mas nós não temos 25% da população hoje com ensino superior. Não sei se o número já alcançou. Mesmo com a evolução no EAD, não. Nós temos ainda uma defasagem aí dessa magnitude. E o ensino técnico, ele é muito forte, né? Até para essa preparação. Muita gente fala assim, pô, eu não tenho uma formação acadêmica, o cara faz um curso técnico, o curso técnico ele te abre portas de forma gigantesca. Se você tivesse uma oportunidade para reduzir essa lacuna, né? Entendendo que a gente precisa trabalhar na formação básica, no ensino médio, né, e tal. O que fazer para que as pessoas elas realmente se conectem que, cara, se você não fizer um ensino técnico, se você não fizer uma formação, você vai criar uma distância muito grande. E como nós falamos de porto, não é só o que o porto se tornou, é para onde o porto está indo, né? Então nós estamos falando desde uma FIPS, né? Dessa junção das 3 ferrovias, de multiplicar, né? Hoje nós transportamos aí 94%, se eu não me engano, da malha ferroviária ela já é ocupada. E nós não conseguimos alcançar 60 milhões de movimentações, né? Então eles querem dobrar e eles têm que dobrar essa malha para isso. O que fazer para que as pessoas elas realmente enxerguem, cara, que o ensino ele é o caminho? Onde trabalhar nessa lacuna, na sua visão? Olha, vou falar, Éder, que a principal questão ainda é o jovem enxergar que o trabalho ele traz um rendimento. Eu, quando converso com um jovem mais novinho ali, de 14, 13 anos, eu pergunto, mas o que você pretende fazer? Eu quero ser influencer. Tá bom, mas influencer você tem que influenciar alguém. Não é só fazer alguma coisa lá e achar engraçadinho. E como, né? Como vai fazer, né, Fábio? E aí o que acontece? Esse jovem, quando ele cresce um pouco mais, ele acaba não vislumbrando muita coisa por não ter o conhecimento.
E o técnico, o curso técnico, ele abre essa lacuna justamente de preenchimento do conhecimento para que você tenha aí um destaque. Um aluno hoje que procura o nosso curso para estudar é um aluno que ou ele está procurando porque ele está numa qualificação profissional ou dentro de uma empresa já na área portuária que não tem a certificação, não tem o documento, não tem a comprovação, ou é uma pessoa que não sabe o que vai fazer e essa pessoa lá ingressa num curso tendo uma chance ou uma possibilidade de crescimento porque ele entende que sim, é a hora de se preparar e que ele acabou aprendendo isso, como você falou, tardiamente. Poxa, eu deixei passar uma fase da vida. E eu percebo que ainda a mudança, a virada de chave para isso é demonstrar que sim, é possível. Eu tenho uma história muito interessante de uma aluna que ela achava que não conseguiria entrar na área portuária por causa da idade. E ela falava, professor, eu vou estudar aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir entrar na área porque eu não tenho a idade. E ela conseguiu. Ela ingressou esse ano, né? Ingressou. E foi uma satisfação muito grande, foi uma alegria muito grande, porque demonstrou que sim, quem se prepara, quem tem conhecimento, quem tem a capacitação, consegue. Então esse jovem que chega na sala de aula hoje sem esperança nenhuma, sem vontade nenhuma, a nossa fala é: saiba que tem possibilidade, que tem campo de trabalho para você. Como enxergar isso no mundo de inteligência artificial, no mundo de tanta inovação tecnológica, e ele achar que ele não tem essa condição? E tem. Essa condição existe, Éder. Essa condição, ela passa não só pela vertente do como fazer, mas de que jeito eu posso ser um destaque. E aí essa persistência dessa aluna, ela foi uma coisa que encantou todo mundo e chamou muita atenção, mas muita atenção mesmo. E é uma pessoa que virou assim a chave, porque ela hoje proporciona para a família coisas que não conseguia. Então o jovem, ele chega muito sem esperança, sem vontade, sem desejo. Ele chega sem brilho no olhar para fazer. E nós viemos de uma geração que tinha essa gana, essa vontade. As pessoas hoje, elas acabam desistindo muito facilmente quando encaram um problema ou não conseguem resolver um problema. E aí você tem assim, poxa, olha só, você tem a possibilidade, como diria a minha avózinha, a faca e o queijo na mão, para que você possa resolver um problema. E aí essa pessoa começa a perceber e se encanta e, olha, abre os horizontes. Mas o público hoje, jovem, tem que perceber sim que o técnico é uma vertente que abre muito espaço, muito campo de trabalho, tendo em vista que está difícil recolocação profissional. Às vezes você não consegue uma reposição porque não tem a qualificação, a pessoa não está preparada. Isso é tão verdade, né, até para quem está assistindo, que não faz muito tempo a empresa ela reestruturou um quadro e ela criou um setor. E a galera que estava no setor ali já estava há bastante tempo fazendo a função. Só que olha só, quando foi fazer a ficha dos requisitos, a alta liderança falou, pô, precisa pelo menos ter o técnico. E nenhum tinha. E aí teve que abrir, né, o processo, era um objetivo e as pessoas precisam entender isso, né? E nós inspiramos muitas pessoas, falar, cara, estuda, né, se prepara, né? Até nosso slogan é preparação é o caminho. Cara, se você não tá preparado, a oportunidade surgir aí, você faz o quê? Né, eu percebo assim, pô, entre os 18 anos, você falou que é de 25 para mais. E dos 18 ao 25, nós estamos falando de 7 anos, né? Essa lacuna de 7 anos é muito tempo. Sim. Pra geração não enxergar isso, né? E aí quem chega muito arrependido. Nossa, porque eu não fiz isso antes. Não fiz isso e não sei o que. Então, mas nunca é assim, não tem a questão do tempo, faça. Só que o desafio de um educador hoje é mostrar para esse jovem de 18 anos, 19 anos, que sim tem empregabilidade, que sim tem possibilidade de trabalho, que sim tem aí campo de trabalho e que muitas vezes falta um estímulo. E aí, como professor, esse estímulo, ele é algo que é uma disputa, eu falo que até ferrenha com a tecnologia, com a sabedoria de uma inteligência artificial, porque quem alimenta é justamente um ser
Então você tem essa formação toda, e é esse jovem que ainda não sabe muito bem o que quer, quando ele percebe nas aulas, numa fala nossa, numa experiência de vida, num aprendizado do dia a dia do mercado corporativo, que, nossa, realmente tem possibilidade, tem mercado, sim. A principal diferença que tu enxerga, né, entre as gerações, tu falou uma coisa muito grande, o Luciano também comentou no primeiro episódio, né, a questão da gana, né, da vontade, daquela, quando a gente começava a ir buscar emprego no Primeira Mão, no Jornal da Tribuna, e era o prato de sopa, então a gente tinha aquela gana, né, hoje em dia, né, não é verdade, então quando tu, naquela época, né, ficava em fila. Então tu tinha muito essa gana, essa vontade, não sei se por escassez, né, até, né, por necessidade nossa de correr atrás, de trazer o provento, o sustento para dentro de casa, e até os próprios jovens naquela época tinham mais isso, né, essa gana de a gente ir atrás. Eu quero, conquisto, é o meu valor, o meu dinheiro, né? Eu até brinco que preço e valor são muito negociáveis, né? Sim. Então, o preço você vai atribuir ali, mas e o valor, né? Qual o valor que você tem mensurado, né? Olha lá, já tem até aqui uma... bom. Daqui a pouco, não. Tá. Achei que você vai... Porque tem um livro com esse título também. Então, é muito... forte essa questão de entender, esse jovem entender que qual é o valor que ele dá numa atividade de trabalho para entender que ele pode galgar coisas. Eu escuto muito assim, mas eu quero ter minha casa, quero ter meu carro, quero ter minha moto. Tá bom, perfeito. Mas o que você se preparou na questão do trabalho, da sua formação para que você conquiste bens, que você tenha uma independência financeira? Hoje, mais de 50% dos jovens de 18 a 25 anos têm inadimplência, têm dívidas, têm problemas aí com restrição cadastral, porque não tem um conhecimento financeiro. Mas esse jovem que chega para trabalhar no porto ou na atividade logística, ele muitas vezes ele fala assim, nossa, o que fazer quando eu começo a ganhar meu dinheiro? Ele acaba não sabendo lidar ainda com essas questões, e aí no dia a dia dele, ele pode acabar se perdendo e não conseguir desenrolar ali a atividade. E os gestores, eles estão esperando o quê de cada um deles? Estão esperando algo diferente, mais do mesmo, todos têm. O que eu faço diferente? Então esse ainda, de novo, é um estímulo. Como estimular esse jovem, ou esse que está numa idade média, que acha que não tem mais condição para o mercado, chegar ali e ter um atributo de diferencial. Eu brinco que quando eu fui gestor de pessoas, eu tinha 27 anos. E eu tinha pessoas que trabalhavam comigo que tinham mais de 50 anos. E essa pessoa questionava muito por que eu estava naquela posição. E estar numa posição de liderança, de gerir e cuidar, é uma posição que te emprega possibilidades. Então era aquilo que me motivava, que era a minha atividade fim. E eu falo isso para o jovem que está comigo no meu dia a dia da sala de aula. Qual é a sua atividade fim? Qual é a sua eficácia? O que você busca? Porque ser eficiente é buscar mecanismos, meios. Quais meios você quer buscar para ser diferente? Para ser aquela pontinha, aquela cerejinha do bolo? Uma das coisas que a gente colocou, desculpa, Daniel, uma das coisas que a gente colocou, quando a gente começou a conversar sobre GPND, uma das coisas que vieram, que sempre teve à tona nas nossas conversas era, a gente não quer prometer, a gente não quer vender o sucesso, a gente quer estruturar as pessoas para que elas tenham base para alcançar um resultado. É isso aí, Fábio. Entendeu? E hoje se vende um sucesso muito fácil, se vende a promessa de riqueza muito fácil. Tu acha que um dos desafios do ensino no Brasil, agora eu vou colocar de forma macro, é justamente isso, que se vende hoje uma forma muito fácil de se alcançar resultados incríveis com o mínimo esforço? Tu acha que justamente a propaganda em cima disso, tu acha que pode ser um dos principais desafios da educação hoje, em conseguir convencer as pessoas de que, tipo assim, isso não existe. O que existe é você estar estruturado. Não existe prédio que você faça base e telhado. Você tem que ter uma estruturação, entendeu? Uma sustentação, para que aquilo se mantenha, né? Mantenha. Você acha que esse pode ser um dos desafios na educação? Pode ser, ele é um desafio maior. Eu assim falo com certeza isso, nesses anos na educação.
O que eu percebo, gente, é que o processo educacional, ele vem vindo numa vertente onde eu faço simplesmente por fazer. Eu não vislumbro nada além. Quando eu escuto uma pessoa que fala, nossa, eu quero fazer a minha graduação, o meu técnico de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, eu falei, nossa, que bom, uma evolução. Essa evolução, o aluno de hoje muitas vezes não enxerga. E ele não enxerga isso porque ele vê, como você bem disse, Fábio, muita facilidade. Essa facilidade dos procedimentos, de como conquistar, de como fazer. Eu paguei, passei, diploma e esse E vira uma interrogação gigante. Porque como eu vou fazer para, de fato, ser algo diferente? Algo que realmente traga um destaque. E aí a gente, no dia a dia, percebe também que as pessoas, elas demoram muito a perceber o potencial próprio. Elas demoram a perceber a capacidade produtiva que elas têm. Elas acham que simplesmente por não conseguir ou por não conquistar aquilo, porque prometeram e ela leva aquilo como uma regra, me prometeram, então eu tenho que conseguir a qualquer custo, de qualquer forma, e isso não valida na educação. Como eu vou falar para um profissional que vai trabalhar dentro de um terminal alfandegado, que esse profissional ele vai trabalhar, por exemplo, sem entender até a mínima noção de espaçamento para a operação de uma empilhadeira? Porque ele, é bonito ver, nossa, porque a primeira coisa que eu pergunto, ganha quanto? Falei, calma, não é ganhar quanto, mas como você fará para chegar naquele tanto que você acha, ou que você quer ganhar. E aí acaba muitas vezes tendo essa dúvida, e aí um papel educador, não meu só, mas de todo profissional nesse país, nesse nosso Brasilzão, é mostrar que existem degraus, e esse degrau ele é conquistado a cada nível. Com solidez, com segurança, porque o prédio não pode desmoronar. As referências e os ídolos, você acha que de repente pode vir ser uma pergunta futura para quem busca um mercado do trabalho, uma vaga? Porque antigamente, a gente, por exemplo, eu tinha muita como referência meu pai. Né? Vi cada ação do meu pai, vi meu pai trabalhando, estudando. Então a referência de profissional, de hombridade, de homem, disciplina e tudo, então a gente absorve aquilo. Você acha que essa questão de referência e ídolo pode puxar essa galera para isso? Tipo, a pessoa que eu tenho como referência, o cara não estudou. O cara pegou e entrou na banheira e jogou Nutella na cabeça e aquilo, o cara ficou milionário com aquilo. Você acha também que isso pode impactar? No público mais jovem, sim. Porque hoje no curso técnico você tem uma divisão, uma questão de idades de pessoas na carteira escolar muito grande. Então eu tenho jovens de 16, 17 anos e eu tenho pessoas que já têm uma vivência, uma experiência prática e não tem a diplomação ainda, não tem o título. E esse choque de gerações é muito engraçado porque vem justamente essas duas frentes. Aquele que tem o pai como exemplo, o avô. Então eu escuto de aluno assim, nossa, professor, o meu bisavô, o meu avô trabalhava na sacaria, trabalhava ali na atividade braçal no ógimo, e aí isso veio com o meu pai e eu quero seguir a gestão e o trabalho portuário porque eu entendo que o 4.0 veio para ficar, a automação veio para só melhorar o processo. Então ele já tem isso muito claro. Mas eu também tenho o outro lado ali em conjunto, vivendo ali junto. Porque é aquele aluno que fala, não, mas aquela pessoa que, como você falou, nadou numa piscina de bolinha e conseguiu dinheiro, então eu vejo naquilo, mas eu quero ter um estudo só para não ficar sem fazer nada. E aquele aluno que tem o pai, o avô, o bisavô como espelho, eu falo para vocês, ele consegue transformar o ideal daquele aluno que não tem essa visão. Eu tenho essa clareza no dia a dia de sala de aula. Aquele aluno que tem ali uma recorrência da família como base para que a atividade prossiga, ele demonstra para aquele que não tem, que vislumbra só, eu brinco que a vida não é um morango, né? A vida ela é algo que tem dificuldade, e ele consegue perceber isso num simples papo, e aí vem um choque de gerações. Porque eu tenho geração alfa misturado com geração X, Z, e essas pessoas, elas estão ganhando destaque, estão indo para a gestão das empresas.
Então, também é uma preocupação quando eu converso com colegas de trabalho, tanto no mundo corporativo, tanto na sala de aula, porque as pessoas que estão chegando na gestão, elas muitas vezes têm a qualificação como diploma ou certificação técnica, mas às vezes essa vivência de enxergar, por exemplo, um ídolo, e aquilo não dá para ser transbordado no mercado de trabalho, no dia a dia de uma empresa. E aí eu tenho um choque de gerações. Então, também é uma coisa que se pensa muito na hora de educar e ensinar o ensino técnico para as pessoas que chegam na escola, porque ainda esse choque causa alguns conflitos. Né? Você falando desse choque, né, do que o Fábio comentou, eu até peguei esse livro aqui porque ele é até uma dica, né? O Essencialismo, para quem não leu, né? Olha lá. Segue a dica aí, o que é essencial, né? Para a vida, para a carreira. Quando nós falamos dessa geração, né, nossa, eram menos informações, o canal de informações também era bem menor, então nós tínhamos praticamente 2 opções, né? Então eu vejo que essa gama de opções Era restrita, né? ela confunde, né? Então é tudo, até as relações, né? Não dá certo, você para. Eu vou fazer isso aqui, mas se não der isso aqui, eu vvou nadar numa piscina. Você vai ver, eu ganho mais dinheiro que tu, né? É mais ou menos isso. E aí entra uma questão que nós falamos muito, né? Perfil, né? O Serrano, um dos treinamentos, tem um slide que é muito provocativo. E nós falamos, acho que era um modelo mental que nós tínhamos, né? E o primeiro slide do treinamento é: quem sou eu? Sim. Né? Quem sou eu? Quando você faz essa pergunta numa dinâmica de entrevista, defina o Vanderlei, né? Exemplo. As pessoas têm dificuldade, né? Muito. Então, eu acredito que, não sei, né, professor, até para colocar a sua percepção, esse volume de opções, ele bagunça a mente das pessoas e dificulta. Muito, muito. As pessoas se confundem porque elas, como diz aqui a obra, elas não conseguem enxergar a essência delas. E eu lembro agora, você falando de quem sou eu, né? Eu lembro bem desses slides, viu, Daniel? Sim. Dos treinamentos. E eu fiz muita entrevista por conta da atividade profissional e recrutar pessoas. E essa pergunta, quando era feita, as pessoas não... Teve gente que travou e falou, não sei. Mas como você não sabe quem é você? Qual é a sua essência? Qual é a sua matriz de pensamento? Não consegue responder, Éder. Então você ainda tem essa mistura, porque esse jovem que não sabe responder está convivendo com aquele que tem uma puta experiência de vida. E aí ele fala, meu amigo, você vai aprender muito ainda. E aí um começa a interagir com o outro. É muito cômico e ao mesmo tempo preocupante. Porque esse jovem que não tem a bagagem, que não consegue demonstrar quem ele de fato fica preocupante, porque esse jovem, ele vai chegar no mercado de trabalho e ele, dependendo do que ele agir, ele vai conseguir um cargo, talvez, de uma gestão futura. E como é que ele vai lidar com isso? Então, existe também essa lacuna e isso é detectado na hora que você faz uma dinâmica em sala de aula, ou quando você passa um conceito. Eu lembro que eu falava numa aula sobre gestão de qualidade e falava assim, mostra como você busca qualidade, meu amigo, quando você vai a um restaurante, por exemplo. Como é que você busca qualidade quando você vai ao cinema com a sua esposa, com a sua namorada? Como é que você busca qualidade quando você está num ambiente com muita gente envolvida? E o aluno, professor, eu vou pensando só nos meus pensamentos. Então, se você tem isso, você tem como conduzir o seu entendimento da existência, de você estar ali. Por que você está ali, por exemplo, num show? E aí o aluno fica pensativo. Já o aluno que tem mais experiência de vida e vivência profissional, ele consegue demonstrar para o aluno mais jovem que a formação ela é importantíssima e isso ajuda a compor justamente quem ele é. Como ele vai conduzir a vida profissional e pessoal dele. Bom, vocês falaram de 2 coisas, né? Tu falou de referências, né? De ídolos. E o Vanderlei falou de estímulo. A gente convive, né? Dentro da empresa também com multigerações, né?
com as gerações mais diversas, a gente convive dentro das empresas. E é interessante também como, e a gente tem que lidar, né, com esse pessoal, com a molecada mais nova, que vem do camp, com essa molecada que já está passando para a maioridade, e como a gente vê que também através, daí trazendo para esse link de referências, ídolos, o próprio estímulo, né? Como a gente vê também que eles, quando eles têm isso, e a gente, citando os nossos exemplos, como eles utilizam a gente como norte, como referência. Então, para você também que é líder, cara, seja um líder positivo, né, que estimule, que foca no crescimento, né, das pessoas que estão ao seu redor, porque elas te utilizam muito, muito como exemplo. Na sala de aula também tu tem de tudo, né? Com certeza. De tudo que eu te falo com relação às gerações. Diferenças a gente consegue entender e enxergar as diferenças, né? Uma que a gente trabalhou aqui é em relação à gana, à vontade que tu consegue perceber entre as gerações. Tá, mas o que tu percebe também de similaridade nas gerações? O que tu tem pontos em comum nas gerações que tu trabalha e que tu consegue tocar? Tanto A, B, C, D, X, P, T, O, Z. Qual que é a similaridade? Olha, Daniel, vou falar para você que entender essa questão de buscar o que é similar entre um jovem e uma pessoa que tem uma experiência de vida é buscar o que ele pode ir além. Mesmo o jovem, tanto o mais novo ou aquela pessoa que tem mais experiência, ela quer saber o que ela pode conquistar ainda. A diferença é que esse mais jovem, ele quer tudo ao mesmo tempo, atropelado. Aquela Sim. coisa, né, é o céu sem limite, assim, tipo, o carro 240 por hora. Aquela pessoa que tem mais experiência, ela já consegue ter um pé no chão, ela também quer galgar algo a mais, ela também quer mostrar que ela tem essa condição, mas ela tem um pouco mais de consciência do que ela está fazendo. O jovem, ele também aprende, mas o que é similar entre os dois é essa elevação, essa subida, esse novo desafio. O que é novo, né? O despertar para o novo. Acho que o que resume. Tanto o jovem como o que tem mais idade, ele busca no curso técnico um despertar para o novo. Esse despertar para o novo é, de fato, sair da zona de conforto. Alguns saem mais rapidez, outros demoram um pouco mais. Mas eles têm essa questão similar de buscar um nível além. E é muito interessante porque eles comentam entre eles. Então, um aluno, por exemplo, que, como eu citei, trabalha numa controladoria hoje, ele trabalha assim, poxa, onde eu posso ir além? Aí o outro, olha, eu não trabalho com isso, mas eu sei que lá no meu setor, no meu operacional, no meu chão de fábrica, você pode fazer isso que você vai conseguir. E aí é engraçado, depois de 15 dias, o assunto volta à tona, e aí ele fala assim, olha, eu consegui tal coisa, eu consegui demonstrar para o meu superior uma tarefa nova, ele aceitou porque você me falou desse jeitinho. Então, olha, já subi um degrauzinho ali. E o outro também, olha, que legal, você conseguiu. Então, essa questão do desafio de entender de forma similar, eu vejo nos dois públicos ainda, em todos que nós temos lá, de buscar esse algo além. Ou por sobrevivência, ou porque o mercado de trabalho exige, ou porque quer suprir o próprio ego, assim, nossa, eu consegui. E isso já enxergo mais dos jovens. Esse jovem, ele quer demonstrar pro pai, pra mãe, pro tio, pro cachorro, que ele consegue, que tem essa condição, ao mesmo tempo que aquele que tem já uma estrada, um destaque aí na vida profissional, com idas e vindas, ele também consegue, mas pela capacidade também técnica, como o jovem, e ele consegue porque ele tem ali um pé no chão, um equilíbrio. Então, esse lado é um lado que os dois convivem muito bem. A geração mais nova com os mais experientes. O lado mais similar é de um celebrar a conquista do outro. Isso é muito visível também. Uma das coisas que tivemos alguns gestores aqui e eles falaram muito da importância agora do uso da inteligência artificial, né, nos processos dele. Vamos lá. O quanto você acha ou quando, de que forma você identifica que assim, o que acontece? Até estava vendo num estudo que você pode usar a IA como ponte, né, como escada ou como bengala. Hoje em dia se usa muito a IA como bengala. Ela me deu a informação e aquilo é meu suporte.
E quando você aprende a usar isso como escada, eu pego aquilo e chego a um outro patamar. Pego aquilo, mas meu conhecimento, a gente faz uma peneirada e transforma e potencializa aquilo. Pensando nisso, quando você acha ou você acredita que a IA vai ser necessária ela começar a ser implementada desde a formação do técnico ou das escolas de base, que é outra parte também que você trabalha, de ter que pegar essa IA, explicar desde a base, isso aqui pode ser usado dessa forma para potencializar, porque as empresas já estão de olho nisso. Quando você acredita que isso pode começar a acontecer, porque no Brasil a gente é mais atrasado em relação a isso. Já vi estudos que lá fora isso já é uma realidade. Vou falar, Fábio, que as empresas no nosso país, elas já trabalham com isso, talvez não com a mesma velocidade, como você citou. Mas o aluno, hoje, quando ele vai numa IA, por exemplo, para pesquisar um trabalho que ele precisa apresentar para um professor, ele não sabe o poder da ferramenta na mão dele. Então, como desafio entenda o que tem na sua mão como algo poderosíssimo. A IA, ela é algo poderosíssimo como base, como formação e como ampliação. Esse jovem, ele não sabe ainda lidar com isso. Ele acha que ali é um instrumento, como você falou, de somente apresentar, olha, tá aqui, relatório entregue. Olha, chefe, tá entregue o relatório. Porque lá eu falo, aqui é o professor, mas aqui você me enxerga como o seu gestor. Se eu te peço um relatório, você tem que me entregar. Como é que você concebeu esse relatório? E aí o aluno, quando ele não consegue explicar o que ele escreveu, ele desvenda que ele foi lá na IA. E aí ele não consegue desvendar o que ele mesmo escreve, porque não foi ele. E fica dependente, né? Dependência vira uma total. droga. Eu falo que IA pode colocar um instituto anônimo aí, né? Porque ele não consegue. E aí ele cai na realidade. Nossa, eu escrevi, mas eu não sei o que eu escrevi. Então ele tem que aprender que aquela ferramenta é uma ferramenta de poder. E esse poder é o que vai levar ele ao sucesso profissional. Quando você vai fazer uma pesquisa simples, se você não souber calibrar a informação não chega. E aí isso fica muito evidente no dia a dia do aluno. Quando ele consegue perceber a importância das ferramentas digitais, o que acaba levando? Acaba levando, sim, a uma excelência na atividade dele. Ele vai trazer um diferencial pelo IA como ajuda, como apoio. E o que fica bem claro, que a maioria não sabe utilizar isso. A maioria ainda utiliza como um simples poder de barganha. Olha, eu entreguei, tá aqui. E acabou. Ah, tá feito. Mas esse relatório... Faz, mas não aprende, né? Faz, mas não aprende. Me explica esse relatório aqui. Ai, mas... Aí pronto, travou. Então esse ingresso da automação mais veloz, ele já acontece. No Porto ele já acontece isso com poder. Eu estava comentando sobre os scanners com os alunos e falei, olha, você imagina só se um profissional que vai calibrar esse scanner aqui ou vai trazer a inteligência de como apurar mais rapidamente a substância entorpecente num ambiente ali de um container, por exemplo, como ele vai conseguir calibrar isso de uma forma que ele tenha mais assertividade? Porque você acha que a IA está te aceitando, te apoiando, ela está te enganando. E aí esse jovem percebe que ele não sabe nada. Então ele cai no próprio truque dele. Porque quando você pede para ele explicar um simples relatório, ele fala, ai, mas eu fiz, mas não era isso que você queria. Não me engana, não. Você estava assistindo aqui, ó, não engana o professor não, tá? Então apresenta, mas saiba argumentar. Talvez esse peso da argumentação, ele ainda é ausente pela manobra que a IA proporciona de uma facilidade. Como diria o nosso grande amigo Michael Show, é um oceano de informação e a profundidade de um pires. E olha lá. É verdade. Tem um oceano de informação na tua mão, né? Como tu falou, tu tem uma ferramenta, cara, maravilhosa, mas tu não tem profundidade nenhuma, tu fica raso. Então, tu se aprofundar... Isso, Daniel, fica muito evidente. Sim. Muito evidente. Sim. Que tu daí que realmente tu não mostra a base, né? O conhecimento que tu tem frente àquilo que tu apresentando fica completamente raso. Então tu tem que se aprofundar sim, né? Tu tem que se aprofundar no conhecimento, senão tu não avança, tu não evolui. E existe uma falsa sensação, que é pior ainda. O IA, quando ele é mal utilizado na questão educacional, ele te traz uma falsa sensação de poder e conhecimento. E que isso no dia a dia pode trazer danos irreversíveis. Porque o teu cérebro é facilmente enganável.
Tu vai ter aquela sensação de satisfação de, cara, eu consegui a resposta, mas ele não entendeu que na cabeça dele aquela resposta é tão certa que ele não consegue apurar aquilo, filtrar, transformar em conhecimento para levar para frente. Mas como tu engana teu cérebro, então tu teve o poder de realização. Pronto. Consegui, nossa, eureka. É verdade. E a gente participa de várias reuniões, né, com pessoas também maravilhosas que têm um conhecimento fora do normal, né? E algumas até se intitulam, e eles se intitulam assim, né? A gente faz parte de alguns planos de atendimento à emergência, né? Do PAN, do PANG, onde a gente conversa com... E tem do lado pessoas maravilhosas e pessoas muito experientes, então eles se intitulam de dinossauros que são, né? Mas dinossauros do conhecimento, isso é maravilhoso. E um dos assuntos que surgiu recentemente em uma das reuniões que a gente participou, qual que é? Alguns tipos de atividade, aí trazer teu conhecimento, tua experiência. Eu sou um cara que acredito muito na educação. Eu vou até fazer uma outra pergunta depois, mas para determinados tipos de atividade e função, a mão de obra está se tornando escassa. E principalmente nas que precisam de uma execução, né? De meter a mão no trabalho, na massa, como são os motoristas. E como que tu acredita que as futuras gerações, como as empresas, porque chega uma hora que o motorista ele tem um tempo determinado de vida, né, até para que ele tenha qualidade no serviço que ele pode oferecer. Como que tu acredita que as empresas vão poder trabalhar isso nas pessoas e em até trazer os jovens, trazer atratividade para os jovens, para que eles consigam assumir isso, porque na verdade, Daniel, isso é um problemaço no mercado corporativo. Esse jovem que nós encontramos em sala de aula, ele muitas vezes ele não pensa, ele até estuda, se dedica, tem a formação, mas ele muitas vezes não quer encarar o dia a dia no mercado de trabalho ali, registrar o ponto bonitinho, entrada, saída. Ele acha que isso vai ser um fim de carreira. O jovem, muitas vezes, quando ele pensa assim, fala, mas meu filho, você sabe que você tem ali um piloto, você tá com uma Ferrari nas mãos, piloto já sabe como ligar a Ferrari, vá. Então é muito importante reforçar que esse aluno que chega e o empresário aí, quem nos acompanha agora, que está à frente de uma empresa, com um setor, pense de que a questão da atração do trabalho vai muito além do que você oferta de benefícios, de condições financeiras, mas o que um jovem e quem ingressa espera é flexibilidade. E esse algo flexível, atrelado, aliado a que ele possa desenvolver a atividade dele. E aí, não perdendo a questão da autoridade. Porque ser flexível, ele sim pede um nível de autoridade. Sim. Esse jovem, ele chega ao mercado de trabalho e quando ele chega, ele acha que tudo vai ser muito simples. E como nós já falamos aqui, né? Ele acaba abandonando ali as questões. Eu lembro de uma pessoa que eu contratei que durou 1h30 de trabalho. Eu contratei 8 da manhã, 9h30, ela falou, tô indo embora. Eu falei, mas pra onde, minha filha? Pra casa. Como assim? Não, minha filha, fica aqui, você foi contratada. E ela levantou e foi embora. E, tipo, não quero mais. Mas por que? Alguém brigou com você? Alguém te bateu? Alguém te maltratou? Te deu um chute? Me fala. Ela, não, é porque eu não quero mesmo. Mas ela não conseguiu mensurar o porquê. Sim. E foi embora. Ué, vou fazer o quê? Foi embora. Mas foi muito icônico, porque eu fiquei ali dias e dias martelando por que essa criatura do Senhor foi embora. E aí eu comecei a pensar... onde estaria um gargalo de problema? Porque aí bate no que você está falando. Como um gestor, como um empresário vai atrair e manter essas pessoas no mercado de trabalho? Um desafio, né? Um desafio. E aí essa moça não soube me explicar e depois eu entendi que ela não estava realmente afim mesmo. Não tinha uma explicação, mas era óbvio. Ela realmente não queria porque ela achou que aquilo seria muito rotineiro demais para ela. Então ela simplesmente abandonou, levantou e foi embora. Então, quando você tem esse jovem ingressante no mercado, você tem essa preocupação de que ele se mantenha e o gestor, a busca do gestor para atraí-lo e mantê-lo ali,
é uma busca incessante no quê? De entender o que ele está pensando, o perfil mesmo. Porque ele acha que quando contratou, fez o processo seletivo ali impecável, mas alguma coisa que faltou. Mas o quê? Aí tu trouxe palavras-chave, né? Atrair e manter. É o reter, né? E o reter. E reter. E vai muito hoje em dia também nas empresas enxergarem isso, né? Também na importância de reter talentos e também na transformação das lideranças, né? As empresas também trabalharem e formarem as suas lideranças para também entender tudo isso. Entender isso, porque o gestor, muitas vezes hoje, o Daniel, ele tá numa posição que ele não consegue vislumbrar isso porque ele tá pensando na atividade fim, que é o trabalho dele. Sim. Olha, eu preciso entregar essa demanda de trabalho Sim. X. E essa demanda, se você não cumpriu, você não cumpriu por quê? E aí esse jovem, ele fica ali, nossa, mas eu não entreguei porque eu achei que não era importante. E aí, como mostrar para ele que aquilo é importante, que aquilo é necessário? Não é no tempo dele, mas no tempo que a atividade principal pede. Eu tive problema assim como liderança, com um jovem, que ele no ambiente corporativo, ele não entendia o senso do momento ali. E enquanto estava todo mundo ali na produtividade, ele estava ali pensando no que ele ia fazer à noite. E então esse jovem que chega dentro dos nossos terminais, dentro das transportadoras, enfim, ele precisa enxergar que a vida comercial ela é uma constância. E quando ele não enxerga isso, ele está atrapalhando sim o processo na engrenagem. E aí o gestor muitas vezes ele não consegue entender porque ele não vai enxergar o porquê ele não fez aquilo. Ele só vai enxergar que ele não fez. Agora os porquês estão muito escondidos aí. Então eu falo que esse desafio do novo gestor, do novo líder dentro de uma equipe é entender não só o profissional, mas entender aí a essência de novo. Entender o que motiva ele estar presente naquele ambiente. Qual é a pressão que levou aquele jovem? Eu lembro que eu apliquei uma redação recentemente com os alunos e eu perguntava sobre as pressões no trabalho e onde isso impactava na saúde ocupacional do trabalhador, de um jovem trabalhador. E aí muitos não conseguiram responder a redação, porque você lidar com pressões está totalmente fundamentado no que a saúde e o corpo diz. Né? E o limite, jovem, né? O limite, e o jovem ele não conseguiu desvendar isso. Então, se o jovem talvez não consegue, como o gestor vai conseguir? É interessante isso que você está falando. Nós estamos falando de conhecimento, educação, né? De um percentual ainda pequeno, né? De formação. Sem dúvida. E eu falo muito assim, pô, nós estamos num momento em que parece que nós temos dificuldade para formar líderes, né? E os líderes estão ficando, né? Eu até brinquei esses dias, falei, eu vou montar uma clínica para líder. Uma hora eles vão precisar descansar, né? Então vão ganhar dinheiro. Mas brincadeiras à parte, dentro disso que você fala, né? Porque nós somos líderes no nosso dia a dia, né? Imagine o professor, né? Que tá ali são anseios, expectativa, perspectiva, tudo aflorada, né? Muito. É que nem que você falou aí do cara que quer dar 200 por hora, né? O que tem mais experiência, ele sabe trocar marcha, né? A juventude não quer. O tempo do motor. É isso. Ele sabe o tempo de cada momento, o quanto que dá para acelerar em ele cada etapa. Ele só quer chegar na linha de chegada, ele não quer saber quer como sair chegar daqui até lá. E chegar lá. E aí é o grande risco da inteligência artificial, você bem colocou, Cara, informação era uma provocação, até o Fábio trouxe mais cedo aqui. Cara, cuidado, né? Ela tem um universo, né? Que nem fala assim, você tem o resultado e o produto, né? Todo mundo quer comprar o resultado. Sim. O processo, ninguém quer comprar, né? Mas é o processo que te forma. É o processo que te capacita. Né? Então, assim, clareza, transparência e direcionamento é uma coisa que a gente fala muito no nosso dia a dia. Então, para o líder hoje, né, que nosso viés aqui também é contribuir para a liderança, sim. É realmente assim, tenha a certeza que o papel que as pessoas desempenham nas organizações estejam claras para elas. É aquilo que eu falei, o óbvio precisa ser dito. Então visitem isso, né? É uma dica que nós damos muito assim, clareza, porque às vezes o cara entra, não, eu vou só ter que abrir isso aqui.
Cara, não, todo o processo, 20% do grãos aqui, ou 30% dos containers no Porto Santos passa aqui. Então você só não tira uma caixa daqui e põe ali. É muito mais do que isso. E dentro desses índices ainda pequenos, né? O que você entende que é um problema para a formação ainda na mão de obra, seja ela liderado ou seja ela líder? O que você enxerga assim, qual é a maior falha, talvez assim, vamos dizer? Bom, acho que falar de falha na questão do líder ainda, como o que está à frente, muitas vezes ele ainda não reconhecer as suas próprias falhas. Um líder, ele muitas vezes, porque um líder participativo é aquele que, de fato, ouve e consegue transbordar isso em realidade. Porque também não adianta nada só ouvir e guardar para ele, né, num potinho. Mas sim, um bom líder entender que aquela escuta ativa que ele realiza é uma escuta que, de fato, vai trazer algum resultado, transformação. Porque o liderado também espera. Pô, você me escuta, mas e o que você vai transformar? Então, a partir do líder, de fato, ele reconhecer que ele também tem as suas falhas. O liderado é entender que ele tem um líder. E muitas vezes o liderado ele não enxerga o líder como uma peça fundamental do jogo. Ele enxerga o líder simplesmente como uma demanda. Ele enxerga o líder simplesmente como um executor junto com ele. Num processo de liderança, gente, é necessário, é primordial, é fundamental que todo mundo saiba onde está. Onde cada um está encaixado. E, perfeito, por incrível que pareça, ainda tem gente que não enxerga isso como ali o liderado. Ele acha que ele, porque está sendo ouvido, por exemplo, ele pode fazer o que ele quer. E não, existem ali as regras. Eu vejo com tristeza, com alguns números que eu tinha quando eu trabalhava com gestão direta de pessoas, de como tinha problema com compliance, por exemplo, com um entrante ali. Uma pessoa que acabava saindo do mercado ali de trabalho, daquela instituição, por uma falha de procedimento que foi lida 10, 20, 30 vezes. Em que ele ainda não consegue incorporar aquilo. Aquele liderado que ainda acha que a utilização de um EPI ainda é chato. Porque eu escuto isso na sala de aula, que tem gente que trabalha isso. Ah, mas pra que isso? Pra que isso? Você tem normas e procedimentos. Você tem o que ser feito, mas aí o outro lado, será que o líder entende que aquele EPI de repente está desatualizado? Ou ele pode ser utilizado de uma outra forma? Ou um mecanismo de ensinar como aquilo pode ser melhorado? Então, os dois lados têm deficiências, mas muito em cima da comunicação deles mesmos ali no dia a dia. Esse processo da comunicação ele ainda tem muito gargalo para resolver. E isso fica muito evidente num bate-papo na sala de aula, no dia a dia, quando o aluno chega triste, falando que levou uma ideia super legal e o gestor não abraçou. E também já aconteceu de ter aluno nosso que está numa faixa de supervisão ou liderança e que levou um monte de informação para os liderados e que eles não acataram nada. Então tem frustração dos dois lados da história. Eu vou expor aqui uma experiência minha. Uma vez eu perguntei para um time meu: vocês preferem um líder ou um chefe? Daí todos responderam, a unanimidade percorreu e falou: nós preferimos um líder. Daí eu fiz uma pergunta no individual, chamei um por um e falei assim: quando eu peço algo para você, se eu não estiver olhando, você entrega de uma forma melhor ou pior do que quando eu não estou olhando? Nesse momento eu te passei uma instrução e eu não vou ficar te acompanhando. O fato de eu não te acompanhar faz com que você entregue melhor ou pior. A pessoa a que tinha a melhor formação do time falou assim: se você não estiver olhando, eu não sei nem o que eu entrego. Porque eu não consigo trabalhar se não tiver alguém supervisionando, pedindo, ajustando. Daí eu falei: então nesse momento você não precisa de um líder, você precisa de um chefe. Um chefe na figura de que eu vou passar a instrução e eu vou ter que ficar o tempo todo aqui te orientando. Daí eu falei, o que eu quis explicar para ela? Às vezes a gente tem a questão utópica de, cara, o sonho do líder ele é incrível, mas você tem que estar preparado para o líder. Entender o posicionamento dele, entender que existe uma condição de carreira acima dele, que uma instrução ela não vem simplesmente
eu resolvi que a partir de agora seja feito dessa forma, existe um planejamento para isso, mas que ela tem que entender isso. Que, cara, querer um líder é justamente eu estar preparado para isso, para excelência o tempo todo, é ser líder no que eu faço. Para aí sim eu acreditar que eu posso realmente exigir um líder. E exigir no sentido até, Fábio, de transformar e também formar. Sim. Porque, como o Éder falou, hoje o que acaba acontecendo? Você não tem pessoas ali prontas para uma posição de liderança, muitas vezes ali de prontidão. Eu lembro que quando eu tinha que sair de férias, um backup meu, ele ficava 2 meses ali acompanhando porque ele não sabia, já era backup meu há 3 anos. Eu falei, mas meu amigo, você é meu sucessor natural. Você não está se preparando para isso ainda? E aí ele falava, mas eu não sei. Não, mas se você está aqui porque você está sendo capacitado, eu estou te preparando. Essa preparação é fundamental. Então, quando eu converso com um aluno sobre... que tem aluno que pergunta, nossa, professor, eu recebi um convite de ser promovido para um cargo de liderança, estou com medo. O que eu faço? Você seja um líder, um gestor que consiga ouvir e consiga, nessa audição, transformar resultados. Porque hoje você é medido pelo seu resultado na sua instituição. Sim, sim. Então, o líder, ele espera que realmente a equipe compre as ideias dele. E o liderado espera que tenha uma pessoa que de fato conduza. Porque todo mundo quer estar no nível de excelência. E por cima disso tudo, o gestor, o presidente, o diretor, ele quer esse resultado também para a equipe dele. Esse efeito cascata é fundamental. E é reagir, é contribuir, não reagir, né? Porque às vezes o líder ele passa uma instrução e não significa que ele é Deus. Exatamente. Ele pode planejar, ele pode fazer o planejamento estratégico, a estratégia de implementação, porém pode ter falhas no plano dele, e o fato da pessoa não ser reativa, ela pensar, em vez de reagir, eu vou contribuir, ajustar, melhorar, porque muitas coisas, como ela vai ter o processo de ter realizado aquilo várias vezes, as pessoas às vezes têm a habilidade de conseguir transformar, melhorar um planejamento, né? A escuta ativa do líder e a contribuição no lugar da reação também é o que leva um processo a um outro nível. Sim, esse patamar aí, como excelência e resultado efetivo, é o que vai fazer ali a diferença. E isso pensando até nas questões de como esse líder, esse liderado, ele pode de fato transformar. Porque, como você falou, Fábio, aquele que reage, ele pode parar a qualquer instante. Porque ele está ali sendo estimulado. Se você para de estimular, ele, parou. Até brinco que parece algo adestrado, né? Porque ele fez, obedeceu, ok. Ele não tem mais uma instrução, ele fica ali, uma estátua, parado. Então, essa fortaleza do líder, ela tem que ser destacada. E quando um aluno ali vem em sala de aula falando, poxa, professor, eu quero ser líder, quero estar à frente, eu vislumbro isso, como nós já falamos aqui, pensando em pessoas que eu já vi nas empresas que eu trabalhei, que eu trabalho, e como eu posso buscar isso? Você pode buscar isso entendendo todo o processo, todo o caminho, todo o degrau, que nós já falamos isso aqui, e essa subida, essa elevação, ela só vai acontecer a partir do momento que você de fato saiba como está executando a tarefa. É uma relação de confiança, né, que tem que ser construída, né? E isso não é fácil, porque você tem que misturar, você tem que equilibrar, né, não misturar pressão com resultado, né, com entrega, com desenvolvimento. E eu acredito que o maior ponto de atenção é quando o líder ele consegue cuidar ao ponto disso não virar uma tensão dentro do time. Sem dúvida nenhuma. Quando a tensão ela entra para dentro do time, aí você abre parênteses para um universo de coisas que pode acontecer, né? O resultado não é alcançado, aí você tem a questão da saúde mental do time, né? Porque a pressão, a gente fala, a pressão ela é, nem você falou, você tá ali para gerar um resultado. A empresa não é a sua segunda casa, né? A empresa é um lugar de responsabilidade. Porque às vezes dentro de casa você faz o quê? Depois eu faço, mãe, né? É isso aí. Isso aí daqui a pouco eu... Na empresa não. Na entender empresa, os sensos, né? Na empresa é o que você falou. Começo, meio e fim. Você tem horário para entrar, você tem horário para seu descanso, você tem horário para sair. E você tem os entregáveis. Então eu falo assim, se nós alcançamos uma relação de confiança, cara, é o grande caminho aí e o grande passo dado para você ter essas pessoas com clareza, né, para gerar o resultado, que às vezes você não precisa ter um líder para cada pessoa, isso não vai acontecer. A dinâmica do negócio é diminuir, né? Sim. E as pessoas terem o senso de
nós falamos em algum dos treinamentos que a gente fala, que é ser líder no que faz. Cara, eu sei da minha responsabilidade, eu sei da minha capacidade e eu vou entregar isso da melhor forma. Né? É o ápice da liderança, na verdade. Porra, é a conquista, né? Mas é possível. E esse senso de liderança, né? Ele é possível, ele é viável. É possível. Ele é viável. E através da educação, né? Tu trazer isso para as pessoas, né? Através da educação, do conhecimento, porque muitas vezes ela fica limitada. Então, quando tu traz isso para ela, né? Dessa possibilidade e esse entendimento da importância dela ser líder no que ela faz, meu, é maravilhoso. Até elas, tu vê, muda a postura. Nossa, muda o isso, jeito. Daniel, Traz percebe-se um muito. brilho no olhar, né? Tu vê a diferença Exatamente. da equipe, ou seja, ela vai realmente se empoderando. É como a gente fala nos treinamentos. Gente, vocês vão sair daqui musculoso, né? O cérebro daqui, né? Vão sair daqui musculosos, com o cérebro como bombando. Pra quê? Pra tu também, depois, tu ter esse conteúdo e, como tu falou, tu poder aplicar. Tu tá empoderado. É um conhecimento, a gente fala isso muito nos treinamentos Esse senso de urgência, né? Que muitas vezes o líder, ele espera, e quando o liderado ele não consegue puxar esse senso, ele fica patinando ali na atividade. Então, é uma coisa que a gente escuta ainda muito também no ambiente de sala de aula. Nossa, qual é o senso de urgência? Toda hora tem senso de urgência, não tem... Sim. É todo apagar de incêndio no dia a dia do trabalho, né? E no setor portuário, mais do que nunca, até eu utilizo isso quando eu falo de algum exemplo da questão do tráfego, da questão da movimentação nas nossas cidades aqui, e esse senso de urgência que precisamos ter numa atividade corriqueira, sim, desde uma atividade dentro da nossa própria casa até uma atividade no trabalho que eu preciso atender um número X de pessoas. Mais complexo. Numa instituição de ensino hoje, quais são os pontos fortes, né, que ela pode fornecer? Quais são os pontos fortes de uma instituição de ensino para entregar para o mercado uma mão de obra mais preparada possível? Quais são, na tua visão, né, que tu enxerga? E isso é importante porque quando você passa por uma inspeção de fiscalização, de curso, por exemplo, para continuidade do curso, que geralmente quem vem pergunta muito em cima dessa questão, sim, de como estou preparando o mercado. Então, primeiro, eu como instituição tenho que ir na ponta, ouvir o empresariado, ouvir os gestores e entender qual é a demanda do momento. Então, muitas vezes que eu escuto quando eu converso com alguma pessoa de empresa, eu andei conversando com algumas pessoas recentemente, para entender o cenário hoje e adotar isso dentro da escola, entender que o momento ele pede uma urgência, não tanto na questão técnica, mas sim da aplicabilidade do que ele vê na sala de aula. Então essa aplicabilidade é eu perceber que aquilo que ele aprendeu, de fato será transbordado para o dia a dia da atividade comercial. É o que o aluno mais espera e o que o empresário também espera. Então você escuta muito isso no dia a dia de, nossa, mas o que você precisa? E quando eu pergunto isso, eles falam, olha, o que eu preciso? Gente qualificada. Tá, mas qual é a sua vertente? A minha vertente hoje, eu preciso de pessoas que estejam engajadas. Então hoje, muito gestor, ele pede não tanto a questão técnica, porque ele vai treinar, ele vai adaptar para o que a empresa tem como filosofia. Mas a preocupação maior, e as instituições têm que pensar nisso, qualquer escola de formação técnica tem que pensar que esse aluno, ele chega num horizonte do mercado de trabalho com uma relação que ele ainda vai criar. Então esses medos que ele leva para o mercado de trabalho, ele leva de forma genuína, porque a sala de aula preparou na questão técnica, mas muitas vezes esse jovem ainda não sabe lidar muito bem com o dia a dia. E como eu entendo isso? Quando eu vou conversar com qualquer gestor ou empresário, ou líder de alguma empresa, ele pergunta, me ajuda mostrando para esse jovem que ele precisa chegar aqui de fato com um interesse e com um alinhamento de que a atividade que ele vai exercer vai trazer e proporcionar uma mudança. Anota, gente, que a gente vai falar agora. A técnica, ela vai te contratar, mas o comportamento, ele vai te punir. É né? isso aí. Então, a técnica, muitas vezes, ela vai te contratar, ela vai abrir portas, mas que é o que muita gente fala, né? Muitas vezes a gente fala dos soft skills e do hard skills. Hard skills é a técnica, é o que eu sei, o que eu conheço. E os soft skills é o que eu consigo desenvolver, meu comportamento, minhas habilidades. Então, muitas vezes a técnica ela vai te contratar.
mas o comportamento ele vai te punir. Então tu tem que tratar muito isso. É o que o Vanderlei falou. Às vezes até esse link com as empresas traz muito isso, né? Vanderlei, a técnica, eu preciso dela, claro, para que a pessoa saiba o que ela vai fazer, mas eu quero que tu trabalhe um viés de engajamento, de comprometimento, de compromisso que muitas vezes falta. Sim. E a pessoa não consegue entender, né, a importância disso, a necessidade disso. Eu tenho um amigo que ele se tornou meu amigo mesmo, nós somos amigos, né, até hoje, porque eu fui muito verdadeiro com ele. Em falar isso, né? Tecnicamente ele era um cara, mano, maravilhoso, especial. Mas comportamental punia ele. O comportamento até na parte relacional, ninguém queria estar perto do cara. O cara era um cavalo. E como ele conseguiu realmente se transformar. Como eu te falo, pô, tecnicamente tu pedia pro cara, o cara ele resolvia. Sim. Mas essa parte de relação, de contato, de estar junto com as pessoas, até numa resposta. E isso no ambiente da escola, da formação, a gente consegue acompanhar muito bem. É muito comum ver um aluno que ele chega realmente no ambiente de ensino muito arredio, muito nervoso, irritado, muito grosseiro até. E aí ele consegue, ao final de um período, se transformar. Então, isso mostra que no dia a dia da sala, na conversa, sim, conseguimos trazer essa questão envolvente da transformação, da mudança. E essa mudança, muitas vezes, ela é perceptível e sim, isso acaba trazendo uma adaptação para que ele possa galgar outras coisas. Isso é fato. Vou usar aqui mais um exemplo que eu tenho em casa. E eu acredito que o Vanderlei escutou muito isso. Você sabe que a questão está atualizada, o quanto vocês estão entregando, quando o aluno chega para vocês e começa a trabalhar e falam para vocês assim, professor, comecei a trabalhar e tudo que você falou realmente acontece. O que eu escuto muito em casa é isso. E isso tem acontecido, graças a Deus, com muita recorrência. Então eu fico contente que aconteça, né? Uma aluna que entrou na MSC, ela falou, professor, me ensina, me ajuda nisso aqui. Ela foi contratada para um setor logístico e aí ela apresentou uma certificação de um técnico em administração, acabou migrando em 2 dias de trabalho para contabilidade. Então ela migrou em 2 dias já para um outro setor. Ela, professor, me ajuda. Isso aqui que você falou na aula, eu estou aprendendo lá no dia a dia. Eu falei, ótimo. Então você consegue transportar isso de fato, porque quando você conversa com um líder, com um gestor de empresa, ele já te traz demandas. Então, o conteúdo programático de um curso profissional, ele pede muita atividade prática. E essa atividade prática, ela proporciona esses momentos de interação e de que, olha, isso vai aparecer lá no dia a dia. Você não vai ter o caderninho para consultar, você vai ter a sua expertise e a sabedoria para aplicar no seu trabalho. Bom, finalizando, a gente vai para algumas perguntas aqui agora, né, até para te dar um tempo. Na tua carreira, na tua vida, ou pessoal, ou profissional, mas principalmente na carreira, qual que foi o momento mais desafiador, cara? Aquele que tu falou, cacete. Agora lascou. Olha, se fosse contar aqui, Daniel, acho que daria um episódio só disso. Dá pra fazer um top 10. Top 10 da porque falando como educador, né? Acho que o maior desafio é quando um aluno ele te traz uma situação e que aquela situação você viveu como líder. Então aconteceu muito isso de um aluno chegar com uma situação que eu vivenciei como líder e que eu não consegui, talvez, deslanchar minha equipe para aquela excelência, e o aluno vem e pergunta justamente aquilo. E aí doeu, porque foi bem no estômago, né? Porque aí você falou, e agora? O que eu respondo, né? Falei, a verdade, né? Falei, olha, a liderança, ela traz a experiência de que não faça isso, isso e isso, porque eu, na liderança, deixei de fazer isso, isso e isso. Aí eu fiquei muito reflexivo, fiquei dias pensando ali, meu Deus do céu. O aluno parece que adivinhou, acho que era uma mosca que pousou ali e chegou e escutou a minha conversa com um colaborador. E a conversa que ele perguntou era uma questão comportamental. Porque eu passei por um período de transição, de fusão de empresa, que eu trabalhava, e essa fusão causou muito desconforto, porque um dos lados recebe toda a filosofia e o outro abandona toda a filosofia. E foi um momento de muita pressão, e o aluno perguntou porque a empresa que ele estava trabalhando estava passando por uma fusão também. E aí eu me vi ali de responder esse desafio de uma coisa que eu passei como algo de fusão, só para vocês terem uma ideia, tá, da questão. Eu tinha que dar um treinamento domingo 6 da manhã,
para uma atividade que começava numa segunda-feira, às 10 da manhã, e domingo, 6 da manhã. Quem que vai feliz para um treinamento domingo, 6 da manhã? Então você imagina o nível de execução dessa tarefa. Executei, de engajamento zero. Aí de execução, mas assim, no outro dia ninguém tinha absorvido nada e ficou todo mundo perguntando o que tinha que fazer. Deu 2 vezes. 2 vezes, um retrabalho. E o aluno, ele perguntou justamente porque a empresa passava por essa fusão e eu vivi isso também. Então, no momento que eu fui desafiado a responder uma coisa que eu sofri na pele, que o aluno perguntou, né? Então, ser educador é isso. Você recebe coisas que você nem imagina que você passou e aí o aluno vem e pergunta, né? Então, é bem complicado, mas eu consegui responder a ele de uma forma que ele entendeu. E esse aluno, depois de uns 7 anos, aí ele também virou gestor efetivo de uma grande empresa e da área portuária. E aí ele, assim, me agradecer. Nossa, Wanderlei, você falou uma coisa que naquele dia eu vi que você ficou nervoso. Aí eu confessei a ele que eu tinha ficado nervoso mesmo. E que deu certo porque ele levou isso como um mantra para não executar com a equipe dele. Então, foi algo desafiador demais, que eu falei, puxa vida, né? Vou ter que tocar nessa ferida de novo, né? E aí eu acabei ajudando ele ali de forma positiva, né? Excelente. Bom, gente, mais um episódio. Mas já? Acabou. Mais um episódio maravilhoso. Então, quando o papo ele é bom, né? Quando o assunto ele é bom, o nosso tempo voa. Wanderlei, te agradecer, tá? Nós somos, acho que, uma equipe que acredita muito na educação, né? Acredita demais na educação, e tu é um cara que a gente tem também como referência, né? Aí dos treinamentos que a gente já participou, dos workshops, dos depoimentos, né? Que são trazidos pela pessoa, né? Pelas pessoas do teu trabalho. Então, primeiramente, parabéns pela formação, né? Eu acredito muito, muito na educação. Acho que a principal acho que função da nossa sociedade é o professor, né? É o educador. Então, parabéns pelo teu trabalho. Mais uma vez, obrigado. Maravilha. Curtam, compartilhem, Por favor, sigam o Wanderlei, alunos, tá? Que aí vale um ponto na vocês média. também têm um conteúdo maravilhoso aí através desse cara, e o GPND e Conexão Portuária só agradecem essa oportunidade. Muito obrigado. Sempre à disposição. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Valeu.